Reencarnação existe? Esse vai ser o tema de hoje, do Sem Limites. Nós vamos falar e ver na Bíblia o que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto. Então, solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa seu like, clica aí no vídeo, no joinha e também se inscreve no nosso canal, tá bom? E está aqui para falar desse tema comigo, nossa querida Bispa Camille, minha esposa amada, e nossa psicóloga Ana Paula está com a gente aqui também. E para começar, né, a falar desse tema, eu acho que tem dois textos bíblicos que geram essa, vamos falar assim, dá meio que uma certeza de que não existe reencarnação e um outro deixa em dúvida, né? O primeiro texto que deixa certeza é Hebreus 9:27, que fala que ao homem é dado um só viver, um só morrer e depois disso vem o juízo, né? Então ali encerrou o assunto. Mas lá em 1 Samuel, no capítulo 28, se eu não me engano, de Samuel, fala que Samuel, depois de morto, ele aparece para Saul, né? 1 Samuel, capítulo 28, Saul vai procurar lá uma vidente, né? E ele vê Samuel, né? Ele vê a figura de Samuel, né? E aí, reencarnação existe, não existe? E não sei se vocês sabem disso, mas os judeus acreditam em reencarnação, né? Os judeus consideram que a reencarnação existe, mas biblicamente, pelo texto de Hebreus e outros textos bíblicos, né? Onde a Bíblia deixa clara que não há comunicação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, vamos dizer assim, né? Como que a gente pode explicar esse tema aí para o pessoal que está nos assistindo? É muito simples, gente, não tem explicação, é o que a Bíblia está falando. Então, esse tema... Bom, só falar assim, que acho assim, como você falou, essas duas questões, tem duas passagens também que eu estava vendo aqui, né, que fala sobre trazer a existência, né, trazer a vida novamente, que é aquela passagem que Jesus chama Lázaro, e a passagem também do filho da vida. Mas ali ele não reencarnou, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, sim, também do filho da viúva de Sarepta, né? Que ele deita em cima do menino, ele faz, né, todo aquele processo, aquelas coisas. Daí, né, um poder lá, Deus usa, né, através de Jesus, e o menino volta à vida. Não é a viúva... É do filho da... Não é a viúva, né? É a mulher rica, né? A mulher lá de Sarepta. Eu vou achar aqui o trem de novo, ó, peraí. Esse de Sarepta, você está falando de Eliseu, que ele ressuscita lá o filho da viúva, da mulher rica. Ela não era viúva, ela tinha um marido. Aí ele construiu o quartinho para Eliseu. E aí ele falou, daqui um ano você vai ter o filho, e morre, Eliseu vai lá e isso mesmo. É isso aí. Isso, a viúva de Sarepta é outra. É isso aí, viu, gente? Mas tudo bem, vai lá. Isso aí é ressurreição, né? Então, como ressurreição a gente acredita que existe, inclusive não só em relatos bíblicos, mas na história existem muitos testemunhos, né, de pessoas que foram dadas como mortas ali, sem batimento, e através de uma oração a pessoa ressuscitou, né? Aí é mais fácil de constatar por causa das evidências, né? Tá? Sim. Você vê que a pessoa estava morta e agora a pessoa está viva porque tem sinais vitais. Agora, sim, esse tema da... Então, mas a pessoa ressuscitou, voltou para o mesmo corpo. Para o mesmo corpo. Ela não foi para outro corpo. Por isso que fica né? mais fácil da gente constatar e ver a realidade. Para aqueles que acreditam na reencarnação, a pessoa sai daquele corpo e vai para um corpo aprimorado, vamos falar assim. Mas nascer de novo, né? Não é então... que reencarna em um corpo adulto. As grandes questões em relação a esse tema primeiro, o mundo começou com duas pessoas, né? Adão e Eva. Mesmo que quem crê na evolução, mas se a gente pegar a população vamos
vamos pegar de 1900 para hoje, nasceu muito mais gente do que morreu, né? Então, de onde que vieram... A conta não fecha, né? A conta não fecha, né? Se realmente existe a reencarnação, né? Peraí, só um pouco, eu tô pensando no trem aqui. Porque, antigamente, a teoria da criação, da existência, nós vemos do Homo sapiens, né? A evolução do macaco, que foi melhorando. Será que a reencarnação acredita porque, né? O animal, macaco, ser humano, homem, ser aprimorado, muito, né, inteligente. Mas o aprimorado, Camilo, o que vai aprimorando é o espírito, não é o corpo físico. Não, mas você sair de um animal e você para um ser humano é um passo, né? Não? Um passo maior. É isso que eu tô falando. Não, Tem que ter muita fé para acreditar. Mas o que eu estou te explicando é isso. O que aprimora não é o corpo demais, físico. hein, gente? O que aprimora é é o ser evolutivo da pessoa, né? Na teoria da reencarnação, o espírito ele vai reencarnando e ele vai tendo a oportunidade de evoluir. Tanto é como se você tivesse vivido e aí você morrendo, você não vai para o céu, digamos assim. Você pecou muito, você foi uma pessoa ruim em algumas coisas. Então você vai reencarnar para trabalhar as sombras que não foram trabalhadas na vida passada, né, Bispo? É mais ou menos isso, né? Oxe, outra coisa que eu acho interessante na teoria da reencarnação é que todo mundo que acredita fala que tem um espírito de alguém que já foi famoso lá no passado, né? É verdade. Nunca que é o espírito do Zé ninguém lá, né? Sempre... Então, assim, biblicamente falando, o que a gente acredita? A gente tem que olhar a Bíblia como um todo, não só aquele texto solto, né? Quando você vê o texto lá de Samuel, tem uma coisa interessante também que a gente pode levantar aqui, né? Porque a Bíblia também, ela tem muito problema de tradução. Sim. Então, por exemplo, tem uma tradução aqui que ela já fala o seguinte, ó... E ele lhe diz, 1 Samuel 28, 14, e lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo o homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Entendendo, ou seja, para ele era, mas não sabe se era ou se não era. Nessa tradução que eu li aqui, Camille, se eu ler, por exemplo, aqui, vamos pegar uma tradução aqui, Ara, só para confirmar. Mas também, deixa eu falar uma coisa aqui. Para confirmar a referência. Saúl tinha ido consultar a cartomante lá, 1 Samuel né, 28, 14. A cartomante lá, quando você faz com essas coisas, gente, é lógico que, né, o diabo, ele é astuto, ele vai fazer com que tudo seja aconteça para que você acredite naquilo ali. Olha aqui, ó, não, até na Ara, ó, minha versão aqui é Almeida Revista Atualizada, que é a mais tradicional. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo o ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou. Então, assim... É Mateus o quê? É 1 Samuel 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 14. 1 Samuel... 25, 14? Isso. Samuel, viu, gente? É livro, não é carta. Tem uma questão aqui, na minha tradução, que é a NVI, né, aparece... A mulher respondeu, vejo espíritos que sobem da terra. Aí no espíritos tem aqui aquela reticênciazinha que você coloca... E aí ele traz, ou deuses, né? E embaixo, no versículo 14, fala, com que eles se parecem? Perguntou. E ela respondeu, um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul soube que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Eu vejo aqui que também a gente pode interpretar dessa maneira. A gente sabe que os profetas daquele tempo, nós temos o lado humano, né? Tem o lado humano de Samuel, mas também tem o lado do que Deus falava através de Samuel. E era esse que Saul reconhecia ao olhar para Samuel. Mas eu acho, Ana, tudo bem, sua teoria não está errada, então, não. dentro disso, existe uma autoridade que era de Deus, que era divina, de poder de Deus, de voz de Deus, que era... falada, que Saul entendia como voz de Deus através de Samuel. Quando ele falava que via alguma coisa, Saul, a gente pode conhecer o que sobre Saul, parando para pensar, né? Saul foi um homem escolhido pelo povo, foi um homem que foi aprovado por Deus, mas ele não tinha relacionamento com Deus dia a dia. A grande questão aí, Ana, é que ele foi consultar uma vidente, né? Exato. Então ele estava buscando o poder de Deus e como ele não tinha intimidade, coisa que não era, ele foi providente. Mas a vidente não ia trazer um espírito da parte de Deus que ia falar com ele, entendeu?
E aí até a gente pode explicar também, que é a grande pergunta, né? Mas como que a pessoa vai lá no centro espírita e um morto encarna lá na vida de alguém, ou incorpora, né? Eles usam o morto incorpora lá no médium, e quando ele incorpora, ele escreve uma carta, e aquela carta ele fala coisas que só a gente sabia, né? Essa é a grande dúvida. O que eu acredito? Eu acredito que os demônios usam essa estratégia para enganar as pessoas. Então, porque a Bíblia fala que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, Deuteronômio condena quem consulta os mortos. Então, a gente sabe que isso não é de Deus. A Bíblia, é por isso que eu falo, a gente tem que ver a Bíblia como um todo. Então, a Bíblia tem vários textos, vários versículos que condenam a consulta a mortos. Inclusive, o fim de Saul se deu por causa dessa consulta. Também. Dele e dos filhos dele. Então, quando a gente vê Deus condenando, a gente vê Hebreus falando, ao homem é dado um só viver, um só morrer. A gente vê que, ao longo da história bíblica, não acontece isso em lugar nenhum, a não ser aqui com Saul e Samuel. O que eu percebo? Que essa é uma estratégia que os demônios usam, e o demônio, ele conhece a vida das pessoas, e ele vai lá e ele fala, fulano está indo lá consultar, vai lá, você quer, sabe, de algum... E o demônio usa ali, né, aquele espírito maligno, ele incorpora na vida do médium para poder psicografar, para poder fazer qualquer coisa nesse sentido. Completamente. Né? É a explicação que eu tenho para essas perguntas que as pessoas normalmente fazem. Eu acho que é importante a gente trazer uma base aqui, que às vezes pode estar confuso para quem está em casa, mas o que nós cristãos acreditamos, né? A gente acredita que Deus te deu uma vida, Deus soprou o fôlego da vida, te colocou aí nessa casa, nessa família, que você tem um propósito aí dentro, e cumprindo o seu propósito, né? Acreditando em Deus, se batizando, crendo, você vai... Essa é a sua segunda chance para decidir qual vai ser o seu destino depois da vida que existe aqui. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Então, tem essas duas opções, e o que vai decidir isso é a vida que você tem aqui. É nisso que a gente acredita. Mas quem acredita... Se você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, não. E se batizou. Agora, quem acredita em reencarnação, crê que você está aqui na Terra, tudo até aí é igual. Você tem uma missão de vida, essa missão vai decidir o seu destino final, mas se você não conseguir cumprir escolher certo, digamos assim, para ir para o céu, nessa vida, vai ser dado a você outra vida depois, em outro corpo, em outra família, em outro contexto, em que você vai ter oportunidade de evoluir como pessoa. E aí você vai levar com você todos os desafios que você não conseguiu cumprir nessa vida, segundo essa teoria. Então, por exemplo... quem tem o interesse nessa teoria? Não é Deus. Não, eu acredito... porque aí diabo. Você pode aproveitar tudo que você quiser nessa vida, que depois você acerta as contas. O diabo fala, não, fica tranquilo, não preocupa em seguir Jesus, e você vai ter uma nova chance. Aí lá na frente eu sou o pai da mentira, te enganei. Olha aí, você tá... Agora você vai ficar a vida inteira aqui. Agora você não tem chance mais de arrepender. Que é uma teoria que as pessoas gostam muito, porque nós somos muito vaidosos, a gente esquece disso às vezes. E é fácil achar que eu, pelo meu próprio mérito, vou melhorar a cada dia, a cada ano, a cada vida, até me tornar perfeito, né, Bispo? Isso mesmo, muito bem. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet? Pode soltar. Por quê? Hebreus 9:27 é claro, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Não tem reencarnação. Não tem. Segunda coisa que a Bíblia diz que não tem, é voltar para encarnar, entendeu? Para um fulano que morreu, sim. Às vezes o pai, a mãe, falar para consolar alguém. Não sim. Pode. Nos evangelhos tem uma história que Jesus conta, e muitos pensam que é uma parábola, mas não é. É uma história. Porque um dos princípios da hermenêutica, da interpretação, é que a parábola não usa nomes. A parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha dois filhos, não fala quem era o homem, nem quem eram os filhos dele. Um deles quis ir embora, foi embora, entendeu? Ali não. Ali Jesus está contando a história de algo que está acontecendo no Hades, que é o lugar em que as pessoas esperam o juízo final, né, para saber se vai para o céu ou para o inferno. E ali ele conta a história de dois homens, um chamado Lázaro, que era um homem pobre, temente a Deus, e que nessa vida não teve nada. E o outro que era um homem rico, que tinha tudo, mas que era mau. Morre o rico e morre o Lázaro. E de repente,
O rico tá do lado ruim do Hades. Pede para ele avisar. Né? E ele vê o Lázaro do outro lado e fala, escuta, pai Abraão. Então veja, ali você tem 3 personagens verdadeiros. Você tem o pai Abraão, você tem o Lázaro e você tem o rico. Pede pro Lázaro molhar o dedo e botar na minha língua que eu tô morrendo de sede. Ele falou, ele não pode fazer isso. Existe um abismo entre nós e vocês, vocês e nós. Então deixa eu voltar para ir até os meus irmãos e contar para eles o que está acontecendo aqui. Não, também não pode. Nem daqui pode ir para lá, nem de lá pode vir para cá. Eles já têm Moisés e os profetas. O que ele queria dizer, Moisés e os profetas? Moisés é a Torá, os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E os profetas, os Nabim, são os outros livros do Velho Testamento. Eles já têm o Velho Testamento. Que eles leiam e descubram. A história termina, o camarada não podendo passar para lá e nem sair do inferno para o céu. Então, a doutrina espírita diz que eu posso reencarnar várias vezes para pagar os meus pecados. A Bíblia diz que eu não posso nascer de novo para isso. A Bíblia diz que eu não posso ter comunicação com os mortos. E por último lugar, depois eu quero ouvir a sua interpelação, é que se eu posso pagar os meus pecados, por que Jesus teve que morrer? Olha aí, Aninha, é mais ou menos o que você acabou de falar, né? Sim. Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Não é reencarnando, não é tendo uma nova vida, uma nova chance que vai acontecer alguma coisa, né? Até porque se as pessoas realmente reencarnassem, com o passar do tempo, nós conseguiríamos ter um mundo melhor, né? Pessoas mais bondosas. Não precisaria nem de Jesus ter vindo. Entendeu? Se Jesus veio é porque Deus tem um propósito muito forte na morte dele. Então, se cada um tivesse esse poder, por que Jesus então... Exatamente, não precisaria de Jesus ter vindo morrer, né? Não vou esperar todo mundo evoluir. E depois todo mundo vai pro céu. O mundo seria cada vez melhor, né? Nossa, isso é tudo lindo e maravilhoso, né, gente? É isso mesmo, o mundo seria cada vez melhor. Então, assim, biblicamente falando, a gente pode afirmar que a reencarnação é não incompatível, existe. Né, com o ensino bíblico. É incompatível com o ensino bíblico e também com a lógica, né? Tem muita coisa lógica que não casa, né? Essa questão que eu falei de... Hoje são 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Há alguns anos atrás eram 7. De onde vieram esse 1 bilhão de espíritos novos aí, né? Sim. A questão das pessoas sempre que... não, eu era um espírito de Joana d'Arc, eu era espírito do rei tal. É sempre alguém famoso, né? Tem até livros psicografados, né? Que o pessoal faz. É importante a gente trazer, assim, que existem seres espirituais na Terra, isso é inegável, todas as religiões dizem isso. Agora, o que são esses seres? Segundo a Bíblia, não podem ser seres humanos que estão sem corpo, que evoluíram, não tem como. Isso é incompatível, como a bispa disse, com a palavra de Deus. A Bíblia fala a respeito do mundo espiritual que acontece aqui na Terra. Então, tem anjos e demônios aqui o tempo todo, buscando nos influenciar, buscando trazer um cenário e influenciar nas nossas decisões a respeito do que a gente vai viver depois daqui. E aí, dentro disso, é lógico que um demônio, ele não vai aparecer de chifre, de rabinho, né, bispo? Exatamente. Dizendo que ele veio te levar para o inferno. Então, ele vai trazer na sua alma mesmo, as feridas da sua alma. Por isso é muito importante a gente cuidar das lacunas que existem na nossa alma. Aquele luto mal resolvido, aquela pessoa que foi embora e você não conseguiu se despedir dessa pessoa. É importante que você trabalhe isso no seu emocional para que você não fique carente a ponto de buscar nas religiões a resposta que a palavra de Deus já te trouxe. E assim... Bom, é claro, né? O ser humano é passível de erro, de engano, tem as tradições, mas a Bíblia ela já tem todas as respostas, né? Posso falar uma coisa? Gente, eu fui espírita por 10 anos, antes de eu converter, de eu ser cristã. E assim, outra pessoa também que foi espírita, e todo mundo sabe isso, o próprio Bispo Rodovalho já falou isso, em várias ministrações dele, no próprio livro dele, a autobiografia dele, ele fala isso. Ele também foi espírita. E assim, não tem nada no espiritismo que, assim, que como eu falei, que é compatível com a palavra de Deus. E tudo aquilo que eu vivo hoje né, na minha religião, né, sendo cristã, como uma evangélica, não tem nada a ver com aquilo, e não bate.
As coisas não batem, entendeu? Né, o bispo já contou casos, né, de espíritos reencarnados em médicos que fizeram cirurgias. Ah, mas a pessoa ficou ótima, né, fez a cirurgia, ficou muito boa. O cara foi lá e enfiou a mão, né, tá, mas depois passou um tempo, a pessoa foi lá, morreu no mesmo lugar que o médico fez a cirurgia, com uma coisa muito pior do que tinha acontecido antes. Então, assim, é incompatível, gente. Não tem como, não dá para ligar uma coisa com a outra, entendeu? Não dá. Então, assim, né, aqueles que creem, que acreditem nisso, continuem, né, com sua crença e tudo e tal, mas a gente que é cristão... Não continua não, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, eu só falar assim... Busca Jesus, vai ser muito melhor, né? É lógico, a gente tem que falar... Agora todo mundo sabe, eu não posso mudar uma pessoa, mas eu posso te orientar, você querido, lê a Bíblia para você, né, se converter, né, mudar, né, mudança de mente. Acho que o mais importante a gente dizer aqui, nós não estamos querendo trazer uma verdade absoluta. Nem a verdade mais absoluta, né, que existe, e que acreditam nisso. Não a verdade isso. mais absoluta que existe é de dentro para fora, quando Deus fala com você. Então, se você tem dúvidas a respeito desse tema, não acredita no que ninguém fala, pega a sua Bíblia, fecha os seus olhos e fala, Deus, fala comigo, me dá uma resposta. Eu não tenho Bíblia. Então compra uma Bíblia, que a Bíblia é abaixo de tudo. Camila, hoje é só entrar na internet. Baixa o aplicativo, entra aí no seu celular. Na internet, falando Bíblia física, não entendeu? Mas entra na internet. Sim, ok. Lembra que as pessoas usavam antigamente, né, o Evangelho segundo Allan Kardec, que é a bíblica dos vamos espíritas. Vai para o seu relacionamento com Deus. Fecha seus olhos, então, Deus, fala comigo, Bíblia, fala porque no meu a coração. Bíblia Paulo fala assim, diferente. lá em Gálatas, se qualquer pessoa trouxer o evangelho diferente do que eu tenho pregado, seja amaldiçoado. Até mesmo um anjo do céu, né? Então, se nem um anjo vindo do céu tem autoridade para mudar o evangelho, para mudar a Bíblia, quanto mais um ser humano criar uma doutrina, né? E a palavra correta aqui é iludir, né? Enganar as pessoas, né? Vamos chamar mais um vídeo da internet, pode soltar. Não existe chance de reencarnação. Ainda que a ideia seja muito apelativa, você vai ter uma segunda chance, uma terceira chance, e quantas chances forem necessárias para você ir se purificando. Se eu sou uma alma reencarnada, eu não tenho ideia de quais foram os meus erros na encarnação anterior. Como é que eu vou corrigir uma coisa que eu não sei? Mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus deixa bem claro que quem quiser a salvação tem que crer no único Filho de Deus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 9, 27, que cabe ao homem morrer uma vez só. E depois disso, o juízo. Então, depois da morte, não vem uma outra chance para voltar à terra. É o juízo. Você vai ressuscitar, não encarnar. Mas os salvos vão ressuscitar para a vida eterna, para estarem com Deus. E os mortos vão ressuscitar para o juízo final, os perdidos para o juízo final e a condenação eterna que eles escolheram em vida. Não se esqueça disso. Se você quiser a oportunidade de resolver a sua eternidade, é aqui e agora. É isso aí, né? Exatamente o que a gente acabou de falar, né? Tem esse lado também, né, Ana? Como é que a pessoa vai evoluir, sendo que ela não lembra de nada, né, da vida passada. Exatamente. Se fosse um negócio assim, não, você vai voltar, você vai lembrar, não comete aqueles mesmos erros, não, vou te dar uma nova chance. Tudo bem, né, mas a pessoa nem lembra, né? Você tem um livro aí, Ana, para apresentar ao pessoal? É um livro, sempre um livro maravilhoso aqui, né, gente? Então, Para Ser Feliz, do Bispo Robson Rodovalho. Esse livro te traz os principais pilares para que você encontre o propósito na sua vida. Então, passa lá na SBE e adquire, que vai ser bênção para você. Você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Vamos assistir mais um vídeo da internet. Reencarnação é algo que nós todos aprendemos. Não existe reencarnação. Pregam que você tem uma vida, uma chance e deu. Não é mesmo? É mesmo. Então vamos ver. No Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 553 depois de Cristo, o imperador Justiniano e a sua esposa Teodora removeram a reencarnação do cristianismo por razões pessoais e políticas. É isso mesmo que você escutou. Até o ano de 553 depois de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que é a base, acreditava na reencarnação. Ela pregava a reencarnação. Ou seja, se você fosse um cristão, um católico, até 553 você acreditaria na reencarnação. Porém, depois de 553, não reencarna mais. Olha que interessante. A Teodora
preocupada com as suas próprias más escolhas, influenciou Justiniano nessa decisão. É isso mesmo que vocês estão escutando. A esposa, a Teodora, ela não era uma mulher muito boa. E como era reencarnacionista, a igreja, então as pessoas falavam para ela, olha, você vai acertar as contas nas próximas reencarnações, hein? Olha o que te espera. Ela se chateava com isso, ela ficava incomodada que ela ia pagar, né, nas próximas vidas. Então ela foi no marido e falou, olha, eu tô cansada de escutar isso, que nas próximas vidas eu vou pagar. Acaba com esse negócio de reencarnação. Eu não tô brincando com vocês. Vocês coloquem no Google. Concílio Ecumênico Constantinopla 553, Imperador Justiniano, vocês vão ver a história. Leiam. De novo, né, uma explicação aí que não tem coerência, né? Porque ela vai se incomodar com essa história de reencarnar e ter uma nova chance, outra vida, você vai pagar, mas aí então tira e deixa só a condenação eterna, né? Ou eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador e mudo de vida e sou salvo, ou eu vou para o inferno. É muito melhor ter a reencarnação, né? Então, assim, são muitas as explicações, são muitas as teorias, mas é o que a gente fala sempre aqui no programa, né? A nossa base de fé é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Então, alguém pegou a Bíblia e distorceu, cuidado, né? Cuidado com... Até a própria Igreja Católica errou muito, né? A Reforma Protestante, Martim Lutero, em 1517, aconteceu justamente por causa dos erros de mudando a Bíblia, né? Fazendo a questão da indulgência, que você tinha que pagar um valor para o seu pecado ser perdoado. A Inquisição, né, mandando matar gente. Então, um monte de coisa fora do que estava na Bíblia, né? Então, a gente precisa seguir aquilo que está na palavra de Deus, ok? Gostou do nosso programa de hoje? Entendeu melhor o assunto? Deixe seu like, clica aí no joinha. Você que ainda não é inscrito, também se inscreve aí no nosso canal. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como que faz, Bispa Camille? É só você entrar em saranonossaterra.com.br, lá você vai na aba Igrejas, você vai encontrar o endereço, os horários de culto e os pastores de todas as igrejas Sara Nossa Terra do Brasil e do mundo. É isso aí. Chegamos ao final de mais uma edição do Sem Limites. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz.